Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, na sua casa, Rede Super de Televisão. Eu sou o Fábio Lacerda, vou estar com você nos próximos minutos. Esse aqui é o nosso podcast Pode Crer. Como sempre, você sabe, a gente traz aqui pessoas especiais, só que hoje é demais. Hoje é uma pessoa muito mais do que especial. É uma pessoa que faz parte da vida da igreja, é uma pessoa que faz parte da vida de muitas pessoas e da minha vida também. Era um sonho trazer ela aqui. E eu já falei isso no Instagram. Estamos aqui hoje com a pastora Ângela Valadão. Ah, que prazer. Estou muito feliz de estar aqui, pastor Fábio, e eu creio assim que a nossa vida, o sentido que tem é exatamente a gente poder compartilhar, trazer as pessoas para verem a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, o que Deus tem nos dado e poder servir nas mãos do Senhor de instrumento para levar cada um mais pertinho do Senhor. E você tem feito isso. Ô, pastora, eu fico feliz por isso, ouvindo isso da senhora. E eu falo com muito carinho dessa forma, que era um sonho realmente trazê-la aqui para que a gente pudesse conversar um pouco, falar sobre todos os assuntos que a senhora tem falado na internet. Sim. Eu tenho acompanhado isso. Mas eu sei que 99% das pessoas sabem, mas algumas não. A senhora é irmã do pastor Márcio. Sim. A senhora é a irmã mais nova do pastor Márcio. Sim. Bem, eu sou a do meio. Nós somos 7 irmãos. Acima de mim tem 2 homens e uma mulher. Abaixo de mim, 2 homens e uma mulher. Olha só. Se bem que 2 já partiram para o Senhor. Sim. Mas sou a do meio, abaixo do Márcio. Que maravilha. A senhora é muito empenhada ali na igreja, desde sempre. Não só a senhora, mas como toda a sua família, né? Recentemente partiu para o Senhor o querido pastor Paulo, Sim. seu marido, Sim. que te acompanhava em tudo, que fazia em tudo, que era uma pessoa muito especial, porque está nos braços de Jesus. E a senhora sabe de uma coisa? Às vezes a gente vai em tantos cultos. Ó, eu, por exemplo, eu estou há 20 anos em Lagoinha, assistindo os cultos e tudo mais. E às vezes a gente não se lembra de pregações que a gente ouviu, a gente lembra que a pessoa foi na igreja, mas não lembra a pregação que ela fez, né? E o pastor Paulo é uma das poucas pessoas que eu assisti uma pregação dele há 15 anos atrás, e ele tinha aquele jeito doce de falar, mineirês mesmo, né? O olhar tipo da roça, Sim, assim mesmo. sim. Eu amava aquilo, porque eu sou do interior. E então me identificava muito com isso. E ele fez naquele dia ele que pregou. E é uma das pouquíssimas e raras pregações que eu consigo lembrar. Que lindo. E eu consigo lembrar que ele pregou, e quando ele foi fechar a pregação, ele disse uma coisa que nunca mais eu esqueci, eu trago para a minha vida. Ele falou com essas palavras assim, ele falou assim: não pare de orar, porque talvez coisas que você tem orado há 15 anos vão acontecer nessa noite. Então não desista. Olha. E aquilo marcou a minha vida. Foi uma Verdade. pessoa muito especial para mim. Verdade. Pastora, desde criança, a senhora já foi envolvida, eu sei que da história de vocês, já é conhecida, já passou aqui na Rede Super, no documentário, passa muito sobre vocês, o que está ao ar aí. Mas assim, desde criancinha, antes da senhora ter a consciência que a senhora aceitou Jesus, a senhora já tinha a inclinação para as coisas do Senhor? Olha, na verdade, a minha experiência com Jesus foi aos 13 anos na morte do meu pai. Então, papai, aos 45 anos, partiu para o Senhor, deixando 7 filhos. E foi um acidente, né? Papai era forte, papai era muito saudável, mas ele teve tétano por causa de um ferimento e não era esperada aquela situação. E a mamãe tinha falado assim: olha, vocês vão para a igreja, porque o papai vai receber alta amanhã, e do hospital nós já vamos para a igreja. Então nós fomos para a igreja e lá soubemos, né? É para vocês irem para o hospital, porque seu pai piorou. E quando eu cheguei no quarto, onde estava a mamãe, o papai estava ali, a mamãe estava conversando com 3 médicos, e eles falaram para ela, olha, não vai ter jeito, o tétano já está muito avançado. E quando eles conversavam com a mamãe, o papai teve uma parada respiratória e cardíaca. Morreu. E os médicos, então,
saltaram em cima dele, massagem cardíaca, e oxigênio, injeção e tal. Fizeram a ressuscitação. Papai foi voltando. E o papai abriu os olhos e ele disse: deixem-me ir, eu estou preparado, eu quero partir. Naquela hora, pastor Fábio, passou na minha mente assim, eu com os meus 13 anos, uma menina ainda, eu pensei, puxa, o papai, nós precisamos tanto dele, como o papai pode dizer, eu quero partir? Eu entendi que ele deve ter tido uma experiência muito maravilhosa com Deus, naqueles poucos minutos para nós, mas numa dimensão muito maravilhosa. E naquela hora, apesar de ouvir a palavra de Deus todos os dias, e é muito importante que cada pessoa que está nos assistindo e ouvindo saiba que não adianta ser filho de crente se você não tem uma experiência pessoal com Deus. Naquela hora, eu percebi que eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo da vinda de Jesus. E eu orei, eu falei, Deus, me dá a mesma fé do papai. Eu quero ter essa mesma convicção. E na hora, pastor Fábio, o Espírito Santo veio sobre mim e me encheu de uma doce paz. Foi algo tão maravilhoso que nunca mais me deixou. A paz, a certeza, a segurança da vida eterna. Então, para mim, ali o momento era um momento muito difícil. Horas depois, o papai estava partindo para o Senhor. Mas, para mim, a vida ficou mais bonita. O céu mais azul, as pessoas mais bonitas, as árvores mais verdes. Eu tinha uma paz e uma segurança. E aos 16 anos eu tive a minha experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas o fato de crescer no ambiente da igreja, a gente já cresce com uma determinada proteção e uma bênção muito especial na nossa vida. Então, a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude foram assim muito protegidas, muito guardadas e muito felizes. Eu posso dizer, eu sempre digo que se tiver uma palavra para definir a minha vida foi Ângela é uma pessoa feliz. Que maravilha poder ouvir isso da senhora, porque a gente consegue testemunhar isso em você, né? Sempre que eu te vejo na igreja, é sempre com bom ânimo e você trabalha muito, né? Eu me lembro quando eu tive Covid, logo no início, assim, eu passei muito mal, tive muito problema, e eu fiquei isolado num quarto, e eu só assisti Rede Super. E sempre eles colocavam eu não me lembro o que era, mas era um programa de vocês dando tipo um testemunho, acho que era até falando da vida do pastor Márcio, alguma coisa, e umas entrevistas de vocês, que tinha muito a senhora e o pastor Paulo, não consigo me lembrar na época. E eu lembro do pastor Paulo contar das viagens recentes, não de coisas antigas, do tanto que vocês viajavam, que ele viajava, chegava no hotel, aí ele ficava olhando a praça cheia de gente, ele descia lá, conversar com as pessoas, abençoar as pessoas, e que daí depende da pessoa, ele botava um dinheiro no bolso da pessoa e contava aquele tanto de coisa, e aquilo ali me enchia de esperança, É fantástico. Pastora, a senhora contou aí que a senhora teve então uma experiência com Deus a partir da morte do seu pai. Você apenas com 13 anos de idade, que é uma idade onde a menina tem ali no pai uma referência, não só isso, mas uma segurança também, né? E a senhora foi privada disso, mas Deus, ele não te restaurou, mas ele te capacitou, né, para viver de outra forma, para viver sem a presença física do seu pai. Falamos da morte do pastor querido Paulo, que eu era muito fã e o amava muito, e o amo muito. E a senhora passou por uma perda também muito grande, que não é natural, né? Nenhuma dessas foi natural. O seu pai ter falecido só com 13 anos não foi natural. E a perda da Suzy também. E eu digo da Suzy porque a Suzy ela tem um papel muito importante na minha vida. Porque há muitos anos atrás, em Lagoinha, a gente cuidava de uma garotinha muito pobrezinha, assim,
muito simplesinha e que tinha um problema muito sério familiar, porque o pai a tinha rejeitado e a mãe dela tinha muitos problemas também. E a gente não sabia o que a gente fazia com aquela menina, a gente não tinha essa capacidade de auxiliar, de ajudar, e a gente não sabia o que fazer. E aí um dia nós ficamos sabendo da Suzy, e aí nós ligamos lá na Suzy e perguntamos quanto que era consulta, tudo, uma como garotinha, psicóloga, como psicóloga, né? Que ela era psicóloga, pastora e como é que psicóloga. funcionava, tal. E levamos a menina para a Suzy. E dentro de toda a sensibilidade espiritual que Deus tinha dado para a Suzy, que ela tinha, quando ela olhou a menina, a gente não precisou falar nada para ela, falar assim: olha, Suzy, essa menina ela não vai ter condição de pagar nada, nós não vamos ter condição de pagar também quase nada. Minha família na época era muito pobre também. Quando a gente chegou em Lagoinha, assim, a gente passava muita dificuldade. E ela simplesmente olhou e acolheu e já passou uma agenda de horários para aquela menina. E a Suzy começou a tratar dessa menina. E essa menina hoje é uma mulher casada, que lindo, tem 2 filhas, curada. Amém. E muito grato a Suzy, ela fala isso, ela fala isso em vários lugares, que Sim. a vida dela, ela tem convicção que ela não se perdeu na vida com 4, 5 anos sendo revoltada, sem querer caminhar com Jesus, por causa do cuidado que a Suzy teve com ela. Então, que semente, né, tão linda que ela deixou, e na vida de tantas outras pessoas, né? Ali no aprisco, então nem se fala quantas pessoas que ela tratava, e ela tinha a sua doçura. Ela tinha a sua doçura no falar. Essa experiência também com a partida da Suzy, eu não vou nem fazer a pergunta assim de dor, de nada disso, porque é incompreensível para um pai pensar em perder um filho. Mas o que trouxe para a senhora também a morte dela, Deus falou alguma coisa com a senhora, pastora? Olha, pastor Fábio, é muito importante a sua pergunta e esse direcionamento, porque todos nós estamos sujeitos a qualquer momento, a qualquer coisa. Então, tem muitas pessoas passando pelo luto do marido, do filho, da filha. A gente só perde aquilo que é nosso. Quando a gente tem um entendimento que nossos filhos não são nossos, nosso marido não é nosso, nosso emprego não é nosso, nosso dinheiro não é nosso, nossa casa não é nossa, nosso carro não é nosso, nosso corpo não é nosso. Quando a gente tem o entendimento de que Deus é o Senhor, que Deus, nós somos apenas mordomos dos bens e Deus nos confia os filhos que são herança do Senhor. O esposo, a família, quando a gente tem esse entendimento que tudo é dele, então, ao invés de sentir uma perda, a gente sente gratidão. Então, eu sinto gratidão ao Senhor pelos 45 anos da Suzy. Então, esse tempo em que ela foi essa bênção para nós, para a família e para tantas pessoas. Como você contou a história dessa menina, o que eu mais ouço quando viajo por esse Brasil é: eu sou o que sou hoje, graças a Suzy. Suzy, ao Kaiser, eles cuidaram de mais de 5.000 adolescentes. Desses adolescentes, em 20 anos, saíram 64 pastores. Muitas experiências lindas, experiências maravilhosas. E a Suzy tinha mesmo a psicologia era um dom que Deus lhe deu e ela usava disso para glorificar o Senhor e abençoar as pessoas. Então, eu me lembro de muitas histórias que eu ouvi no velório dela, no culto de despedida. Fez aquela fila tão grande, as pessoas vinham nos abraçar, a mim, ao Paulo, ao Cais e as meninas, e cada um ia contando, olha, dava o abraço e dizia: meu filho hoje é um pastor, graças Suzy Kaiser. Então é importante, pastor Fábio, nós pensarmos o que estamos deixando. O legado da nossa vida é o que realmente é nosso. Então, eu e você, essa casa onde nós moramos aqui não é nossa, mas aquela lá é. E aquela casa nós estamos construindo dia a dia com esse legado.
com esse amor, escrevendo história na vida das pessoas. Você contando aí do Paulo, eu posso dizer o tanto de pessoas que foram abençoadas por ele em generosidade, em amor, em conselho, em amizade e também no compartilhar a fé. Então, é muito importante nós sabermos isso, porque dói menos. A gente dói a saudade, o luto não é fácil. Mas quando você tem essa compreensão, Deus me deu o Paulo por 54 anos, 52 de casados e 2 de namoro e noivado. Uma convivência muito feliz, muito romântica. Nós sempre fomos namorados durante toda a nossa vida, nunca dormimos com raiva um do outro, nunca, nesses anos de casados. Suzy, nunca, nem Suzy, nem o nosso filho Sérgio, nunca nos deram problema ou preocupação, mas há um fator muito importante, o fator que eu sinto de ser uma pessoa feliz está em meus pais investirem com a palavra de Deus na nossa vida, na nossa família. E dos nossos filhos não nos darem trabalho, nem os nossos netos, é um investimento também na palavra de Deus. Então, fica para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo também a importância da fé, a importância da firmeza que a palavra de Deus traz para a gente, como pessoa, como família. Sem dúvida. Isso é, sem dúvida, um reflexo da família de vocês, porque a minha esposa, Simone, ela tem 3 irmãs. E 2 irmãs eram ali do aprisco e muito amiga das meninas. Então, algumas vezes, as meninas iam para a casa da minha sogra e ficavam lá. Sim. E eu e a Simone, a gente já servia na igreja, éramos namorados. E eu, acompanhava as meninas, vendo elas lá na casa da minha sogra. E já via assim, e comentava isso com a Simone. Falei, gente, e elas eram bem novinhas, assim, sim, bem crianças. Como elas são educadas. Olha, gente, como que elas pedem licença para as coisas, né? Elas eram educadíssimas, aquilo chamava a minha atenção já, a atenção da Simone, minha sogra, então era encantada com elas. Então tudo isso era um reflexo assim já deste comportamento, da criação de vocês. Vocês são uma família brilhante, impressionante. Glória a Deus. E acho que todo mundo tem missões específicas aqui na Terra, mas eu vou te falar a verdade, pastora, não é porque eu estou na sua frente não, mas a senhora tem várias. Glória a Deus. Olha, pastora, nós vamos ir por um pequeno intervalo comercial e eu queria depois que a gente voltasse, que a senhora desmistificasse um mito que infelizmente existe no meio dos crentes. Tem crente no Senhor, crente mesmo, que acredita nisso, que na teoria da evolução. E eu queria que a senhora falasse desse assunto para a gente, do criacionismo, um pouco disso. Então, Bem, eu fiz odontologia aqui pela UFMG. Nós sabemos que hoje, dentro do ensino acadêmico, não no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, orientação de Unesco, etc., nós temos dentro da ciência a busca das nossas origens. De onde veio a vida? É a pergunta. E nós sabemos que a questão da teoria da evolução ou a teoria de Darwin, não é algo que veio com Darwin, já é algo bem mais antigo. Lá na filosofia dos gregos já havia as 2 posições. A geração espontânea, ou seja, que tudo que existe veio obra do acaso, surgiu espontaneamente, e os que criam nos deuses, na criação de todas as coisas existentes. Claro que mitologia grega tinha os seus mitos, os seus erros, as suas falhas. Mas a Darwin, ele então vai trazer a origem das espécies e ele pensa que mutações, seleção natural, iriam trazer uma evolução às espécies. A palavra de Deus nos traz, no capítulo 1 de Gênesis, Deus nos traz um resumo de toda a criação. Toda a criação. Primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. E houve tarde e manhã, então um dia de 24 horas.
Depois Deus faz separação entre as águas que estão acima do firmamento. E se pensava, água acima do firmamento? E hoje já se sabe, através dos telescópios gigantescos que nós temos aí, fora da nossa órbita, fora da estratosfera, aí no cosmos, nós temos o James Webb, nós temos o telescópio Hubble, com uma capacidade gigantesca de capturar as imagens, e a água no firmamento, a água aí no universo. Ou seja, a ciência comprova o que a Bíblia falou ali em Gênesis. Claro que a Bíblia estava na frente. Então, o que nós podemos ver é que a própria palavra de Deus nos diz que ela é a verdade. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A ciência, a verdadeira ciência, ela vai em busca das respostas, ela vai em busca da verdade. Então, dentro dessa caminhada da ciência, existem conceitos que vão se perdendo à medida que a ciência descobre, opa, isso aqui não dá para continuar. Por exemplo, como dentista, eu aprendi a definição de cárie dental na faculdade, isso em 1980, eu aprendi que cárie é uma doença irreversível. É a desmineralização do esmalte pela ação de ácidos lá da bactéria e de bactérias e que é irreversível. Então, na minha época, quando eu estudei, a gente passava a sonda exploradora nos sulcos de um dente ou detectava uma manchinha cariosa, broca em cima, vamos tirar a cárie, porque era uma doença irreversível. Mas foi-se fazendo uma pergunta, será irreversível mesmo? Descobre-se que o flúor remineraliza o esmalte. Então, hoje, como os dentistas tratam a cárie, as lesões cariosas, não é como na minha época. Caiu um conceito, não é irreversível. Então, há uma remineralização. Então, vamos trabalhar na prevenção. Aí olha como melhorou o sorriso do brasileiro. Sim. Antes a gente via as crianças, os adultos com muita cárie, os dentes sendo destruídos, detonados pelas cáries. Hoje, o flúor na água, o flúor na pasta dental. Houve o quê? A ciência estava afirmando uma coisa e com os estudos ela viu, não é assim. E assim são os conceitos. Olha, pastor Fábio, se você hoje, pegar todos os livros de biologia, de química, de física, e colocar 1 milhão de livros aqui na sua biblioteca, e coloque a Bíblia. Espere 100 anos. Daqui 100 anos, aqueles livros de biologia, de física, de química estarão todos desatualizados, menos a Bíblia. A Bíblia já passou por tantas fases da história humana. Por que a teoria da evolução ela é interessante para ser mantida nos nossos dias? A teoria da evolução é uma coisa muito louca. É dizer, por exemplo, eu estou aqui com esse copo d'água, eu sei que esse copo, para estar aqui, ele foi desenhado, ele foi pensado se seria transparente, se ele teria cor, o material se seria vidro, acrílico ou alumínio. Foi pensado, foi planejado, foi executado, foi colocado no comércio, foi vendido, está aqui me servindo. Então, eu não acredito que esse copo de vidro, que o vidro, que é a sílica lá da areia, né? Que a areia lá, o sol esquentou, a areia derreteu, a sílica formou o vidro, formou um copo, o copo veio pulando aqui para a minha mesa. Se eu não acredito que esse copo surgiu sozinho, uma coisa tão simples, como eu vou acreditar que um corpo humano, que a célula menorzinha, uma bactéria, surgiu sozinha. Na época que Darwin trouxe a teoria da evolução, ele dizia que os seres primordiais, uma ameba primordial dela, ela foi evoluindo para outras espécies e foram aumentando a sua complexidade até chegar no ser humano.
não há comprovação disso. Nós temos o período cambriano, com a explosão cambriana, que significa o seguinte: lá entre os fósseis, você tem uma área, isso trazendo em linguagem bem simples, você tem uma área que não tem ainda vida, e de repente, esse período chamado período cambriano, você tem toda a vida que tem hoje no planeta, está ali no período cambriano. Ali estão plantas, ali estão bactérias, libélulas, aves, peixes, mamíferos, ser humano. Onde que é esse período cambriano? É dentro das camadas geológicas. Dentro das camadas geológicas. Na Terra você tem... Tá. Isso, estudos que foram feitos de geologia, provaram isso, estudos de geologia. Sim, e estudos dos fósseis. Então, se a teoria da evolução fosse correta, nós teríamos os elementos de transição. Por exemplo, eles dizem que o ser humano, o Homo sapiens, ele veio de um ancestral símil que deu origem aos chimpanzés, deu origem ao gorila e deu origem ao ser humano. Então, esse ancestral comum lá atrás. Apareceriam os seres de transição. Eles tentam aí com os Neandertals, dizendo que o homem... Até chegam a desenhar como se fosse até uma fotografia. Está lá o chimpanzé, depois ele vai ficando mais em pezinho, e é o homem. É uma teoria tão fajuta. Por exemplo, até hoje um chimpanzé não fala. Não tem jeito do chimpanzé falar. Já tentaram até fazê-lo falar. Não tem como, os animais não falam. O ser humano, se a teoria da evolução fosse real, o ser humano fala. E fala inglês, francês, espanhol, italiano, fala várias linguagens, vários idiomas. Quem nos ensinou a falar? Quem nos ensinou foi a nossa mãe. Sim. A mãe ensina as crianças. Está provado que uma criança até os 5 anos, se ela não aprendeu a falar, se ela ficou isolada da sociedade, como já aconteceu de crianças perdidas, tipo Sim. Tarzan, que ficou lá na selva, Sim. né? Não aprende mais a falar. Há um tempo, há um momento. Então, quem nos ensinou a falar? Nossa mãe. Se nós viemos lá desse ancestral comum que deu o chimpanzé, deu o gorila, que não falam, quem iria ensinar o ser humano a falar? Olha só. Então, Fantástico. nós vemos, o pastor Fábio, que a teoria da evolução, ela não tem as comprovações. Não tem. A própria lógica nos mostra isso. Por exemplo, nós temos no nosso corpo trilhões de células. Dentro das nossas células, elas são diferentes. A célula da pele é diferente da célula do pulmão, é diferente da célula do coração, dos rins, da bexiga, etc. Do cérebro, neurônio. Mas dentro de cada célula nós temos um código de informação. Por exemplo, nós sabemos que o computador, o que nós digitamos, o que nós vemos, são números. Números que vão se traduzir em cores, na imagem, no som. Então, é um código de informação. Tudo código, né? Código. Tudo são códigos. Dentro da nossa célula, nós temos o DNA. O DNA é esse código de informação, feito de proteína, né? São os aminoácidos ali. E é como se fosse, se você esticasse o DNA, ele daria um filetinho assim de 2 metros de altura. Sim. Tão fininho, que seriam 2 nanômetros, né? A espessura dele. Um nanômetro é você pegar 1 milímetro e divide por 1000. Nossa, olha, Aí, muito pequeno. aquele você vai dividir, então, me perdi aqui, o milímetro em micrômetro. E aí você divide ainda por 1000, você vai ter o nanômetro. Então, super insignificante, né? Só na microscopia eletrônica que você pode ver. Mas cada um daqueles ali são trilhões de letrinhas, é como se fosse esse código, essas letrinhas que vão dar origem ao que nós somos. A célula da pele multiplicando, as células do pulmão se multiplicando. Isso acontece numa bactéria, num vírus, em todos os animais. E
nós podemos ver que a matéria inorgânica, se você tem os elementos, né, cálcio, fósforo, se você tem os elementos todos aqui, a matéria inorgânica sem vida, ela não gera vida. E informação é uma coisa que não é material. Sim. A informação é algo que é produto de uma mente inteligente. E a matéria inorgânica que a senhora está falando que não gera vida é a pedra, as rochas, a areia. Exato. Coisas. Agora, nosso corpo é feito desse pó da terra. Mas a palavra de Deus nos diz como nós fomos criados, que o homem foi criado do pó da terra, e essa palavrinha pó significa menor partícula. Menor partícula que nós sabemos é o átomo. Então, nosso corpo é feito de átomos da terra. Nossa tabela periódica química aqui, nós temos cálcio, fósforo, flúor, oxigênio, hidrogênio. Então, nós temos esses átomos formando o corpo humano. Pó da Terra. Você sabia que os planetas do nosso sistema solar, eles não têm os mesmos elementos que a nossa Terra tem? Alguns, mas não todos. Então, seria impossível o homem viver em Vênus, em Mercúrio, em Marte, porque nós nos alimentamos do que tem na Terra para manter o nosso corpo, que é terreno. Então, a senhora acha que o Elon Musk está gastando tempo à toa querendo investir hotel lá em Marte? Não tem condição, não tem pastor, condição. mas a senhora disse uma coisa, esse senhor animal não fala, né? Ele não evoluiu para falar, mas o papagaio fala. Não, né? Não é... Mas eu estou brincando, que o papagaio repete, né? Na verdade, ele né? repete A pastora Renata, um dia ela me ligou e falou assim, aqui, você não quer um papagaio não, que uma mulher precisou mudar, me deu o papagaio aqui, não tinha o que fazer, o papagaio está aqui em casa. Você não quer para você? Eu falei assim, pastor, eu não estou podendo, mas eu vou pegar então, porque eu tenho uma pessoa aqui que trabalha comigo, ama. Peguei o papagaio. O papagaio, pastora, só falava palavrão. Ai. O dia inteiro, só palavrão. Ai. Aí depois eu estava entendendo, eu falei, acho que a pastora Renata passou para frente por isso, né? E o cara que cuidava dele, que ama animais, e era um papagaio bravo. E esse cara que trabalha dele, Denil, trabalhava comigo, que ama animais, é muito crente, louvor, oração, era 24 horas. A senhora acredita que passou um tempo, gente, olha isso aqui, olha, se vocês quiserem falar que é mentira, pode falar. Testemunho, eu presenciei. O papagaio converteu. O papagaio converteu. O papagaio não falava mais palavrão. É isso. Ele cantava lá, minha alma grande és do Senhor, quão grande és tu. E ele ficava assim, ô bênção. E deitava no colo desse cara e o cara ficava passando a mão na barriga dele. Você falou uma coisa muito importante. Nós vimos aqui como que o ambiente pode mudar. Até mesmo os animais. E o que está acontecendo hoje, pastor Fábio, é que nas universidades, nas faculdades hoje, essa questão da teoria da evolução ser como lei, eles dizem que é mais lei do que a lei da gravidade, não tendo comprovações científicas, sendo que o criacionismo, o design inteligente, nos mostra isso, que há uma mente inteligente. Eu estou aqui com esse microfone não apareceu. Eu sei que uma mente inteligente desenhou, projetou, pensou para que ele serviria e o fez. Mas nas universidades, como a teoria da evolução, ela vem dizer, em outras palavras, Deus não existe. Tudo é obra do acaso. É obra de milhões e milhões e milhões de anos. Nós sabemos da impossibilidade pelas leis da matemática. Se você pegar 6 dadinhos e jogar os 6 dados e falar, tem de cair o número 6 nos 6 dados. Isso aqui, pela lei da probabilidade, é um número astronômico de vezes que você vai ter de lançar o dado para conseguir isso aqui. E eles querem isso para cada etapa, para cada aminoácido, para cada coisinha da bioquímica. É impossível. É impossível, pela lei da matemática, surgir do acaso. Então, você pergunta a um professor de biologia, professor, antes do Big Bang, porque eles dizem que o Big Bang deu início a tudo. Antes do Big Bang, o que era? Ele vai ter de dizer nada.
Nada. Nós nem temos consciência do que seja nada, porque a gente não tem consciência do que é não ter espaço, não ter tempo. Então, tempo e espaço, nada é nada. Como é que o nada, do nada, para nada, sem propósito, cria tudo? Pastora, se eu tiver errado, tá? Já pode me corrigir. Mas é mais ou menos um exemplo, é como se a gente falasse assim, como a gente falasse não, como a gente fala e é ensinado. Portugal descobriu o Brasil. Mas os índios já estavam aqui trabalhando, fazendo um monte de coisa. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim. Mas essa questão do nada criar nada, você tem de ter muito mais fé para ser um evolucionista do que ser um cristão. Porque você ser um cristão, ou quem crê na palavra de Deus, os judeus têm a palavra de Deus também, então os princípios judaicos cristãos nos mostram isso. Você crer em Deus, alguém já disse que quando você não crê em Deus, você crê em qualquer bobagem. Qualquer bobagem. Crê em pirâmide, em cristal, em floral, você crê em qualquer bobagem. Gnomo. Gnomos, não é? E a gente já pode ser cancelado só por isso aqui, a senhora sabe, né? Pois o Sindicato dos Gnomos já pode entrar contra a gente. Não é verdade. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, você tem sustentação para a sua vida. Nós temos de saber quem nós somos, quem eu sou, quem você é. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus se entristece, Deus ama, Deus se relaciona, Deus fica bravo, Ele se ira, Deus é criativo, Deus se comunica. Nós somos a imagem de Deus em tudo isso. Deus é um ser pessoal, só que Deus é espírito, Ele não é que Ele tem 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca. Ele pode se manifestar na teofania, mas se manifestar como um ser humano, mas Ele é espírito. Deus, Ele é eterno. Para a gente entender Deus eterno, Ele criou o tempo. O tempo está sujeito aqui dentro do nosso planeta Terra. Um dia é o movimento de rotação da Terra. Um ano é o movimento da Terra em volta do Sol. Mas Deus não está sujeito à Terra e ao sistema solar. Então, Deus criou o tempo, porque só com o tempo você pode entender o que é sempre. Deus sempre existiu. Só com o tempo você pode entender a palavra nunca. Deus nunca vai deixar de existir. Então, Deus criou o tempo, Deus criou o espaço. No princípio, Deus criou a terra, ou seja, os elementos para daí Ele fazer todas as coisas. E tudo veio existir pela palavra de Deus, pela inteligência de Deus. E quando você olha a perfeição do universo, tudo debaixo de leis e equações matemáticas, constantes, maravilhosas, aquilo tudo é um ajuste fino, ou seja, não pode sair um pouquinho dali porque deixaria de existir. Sim, sim. E assim também a Terra é perfeita em todo o ciclo da água, o vento, a estratosfera, os animais, a nossa respiração ligada com a fotossíntese das plantas, tudo é tão perfeito, que somente uma mente inteligentíssima, muita sabedoria podia bolar e fazer tudo isso. Então, quando nós entendemos que fomos criados por Deus, a vida tem sentido. Ele nos fez com um propósito. Quem imaginou fazer esse copo, fez para a gente colocar água, suco, leite e tomar. Nos ajudar a tomar o líquido. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com um propósito. E o propósito de Deus é que nós pudéssemos conhecê-lo, amá-lo, ter um relacionamento com Ele, fazer o bem. Ele nos entregou a terra, Ele fez esse planeta, entregou para o ser humano e disse: cuida do jardim. Tudo aqui vai estar nas suas mãos. Eu te dou domínio sobre todos os animais e o homem tem domínio sobre o planeta para extrair da terra os minerais, para construir as casas, para mandar foguetes e satélites para que pudéssemos ter a televisão,
o rádio, para que pudéssemos caminhar dentro da medicina com o desenvolvimento da tecnologia. Ele nos deu a Terra, nos deu inteligência. O nosso cérebro é o maior computador que tem, uma coisa tremenda, a nossa capacidade de pensar, de sonhar e de fazer. Fantástico. Então, crer em Deus é a base da nossa fé. Nos dá identidade. A teoria da evolução diz que não existe Deus, então estou aqui por obra do acaso. Então, minha vida não tem valor. Então, vou me drogar, eu vou acabar com a minha vida, vou matar os outros, posso fazer qualquer coisa. Eu nem sei quem eu sou. Quando nós cremos em Deus, que Ele nos fez a sua imagem, homem e mulher, então eu tenho uma identidade, uma personalidade. E as minhas células todas estão dizendo se eu sou XX, meus cromossomos, ou XY, que determinam quem eu sou. Mas se eu acredito na teoria da evolução, vou dizer, eu estou aqui por acaso, eu sou um animal racional. Não somos animais racionais. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos a coroa da criação, somos muito diferentes dos animais. E eu tenho também um destino. Eu tenho de saber de onde eu vim e para onde eu vou. Isso traz sustentação para a vida. E isso nós temos com a palavra de Deus e com o criacionismo. E criacionismo não é simplesmente religião, é ciência. Eu tenho de saber. Quem crê na evolução, ele não sabe o que está fazendo aqui, qualquer coisa é qualquer coisa, acertar nada, tudo bem. Mas essa base, Deus como Criador, nos traz chão, nos traz sentido, nos traz valor, nos faz ser gente, nos faz estar acima de todos os animais, nos faz ser a coroa da criação. Perfeito, perfeito. Pastora, eu assim nem tenho palavras para te agradecer, a sua presença. Você é uma mulher tão ocupada, tirar esse tempo para vir aqui, nos dar esta aula, essa explicação. Eu sempre gosto de pedir aos convidados, assim, deixa uma mensagem final para quem está em casa. Aqui não precisa para a senhora já deixou essa mensagem final. Saber que nós somos filhos do Criador. Sim. E que Ele não nos criou por um acaso. Sim. Então, gratidão pela vida da senhora. Amém. Gratidão por esses 20 anos que eu te acompanho, você e sua família, e por tudo que eu aprendi e aprendo através da vida de vocês. Pode ter certeza, pastora, do pouquinho que eu sou, eu devo muito a você e o pastor Amém. Paulo. Que Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. Quero deixar só uma dica para quem está nos assistindo. Claro. Ali, ó, conheçam o TDI, a teoria do design inteligente. São cientistas cristãos de altíssimo nível que vão trazer bastante os conceitos, como você pode ter a certeza de que fomos criados e a certeza de que a palavra de Deus é a verdade cientificamente. TDI para vocês. Aonde que a pessoa encontra informações sobre o TDI? Ele pode entrar no canal TDI Brasil. Pode colocar na canal tela, do então. YouTube. Canal do YouTube, TDI Brasil, tudo junto. Isso. Então você procura aí hoje na internet, é fácil. TDI Brasil, se tiver tempo depois, coloque os caracteres durante a edição, para que as pessoas possam entrar, acompanhar e conhecer um pouco mais sobre o que a pastora Ângela falou com a gente. Pastora, de coração, muito obrigado, viu? E você que assistiu a gente aqui na Rede Super, teve o privilégio também, igual eu tive, de ter esta aula, de ouvir tantas coisas maravilhosas que aumentam a nossa fé e exalta a criação do nosso Senhor aqui na Terra. Que Deus te abençoe e não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.